Olá, muita saúde, paz e perseverança nesse tempo do Advento. Mateus 9, 35 a 10, versículo 1, versículos de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em todas as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra perdoe os nossos pecados, nos dê a graça da conversão e da obediência a Deus. Estamos diante de uma palavra que nos mostra a transmissão do poder de Jesus para os seus discípulos. E quais eram esses poderes? Os poderes de expulsar os espíritos maus. Hoje a igreja, quando absolve um pecador na pessoa do sacerdote, ele está expulsando os espíritos maus. Curar todo tipo de doença e de enfermidade. Seja a doença física ou a doença espiritual, Deus tem o poder de nos curar. Continua tendo, e a igreja o faz pelo sacramento da unção dos enfermos, pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento do batismo, pelos demais sacramentos. Deus faz muitas e muitas curas. Depende, é claro, da nossa fé, da nossa disposição de acolher a vontade de Deus. E depois Jesus envia os seus discípulos com as seguintes recomendações. Primeiro, ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, anunciar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Olha que notícia boa. Dizer que o reino de Deus está próximo significa que agora nós temos possibilidades de acessar o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Está dentro de cada pessoa que ouve a palavra de Deus e a obedece. De cada pessoa que se dispõe a fazer o bem. De cada pessoa que se dispõe a seguir o Espírito Santo. E as consequências desse reino dos céus é a cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos e a expulsão dos demônios. E principalmente dos demônios capitais, ou seja, da preguiça, do orgulho, da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, da gula, esses espíritos maus que nos impedem de viver segundo o coração de Deus. E por fim, Jesus alerta: de graça recebestes, de graça deveis dar. Não devemos fazer da fé um comércio, devemos fazer da fé uma gratuidade, uma obra de generosidade, uma obra de misericórdia. Anunciar o reino de Deus, para que todos, escutando a palavra, tenham a mesma atitude de Nossa Senhora. Ouvir, guardar e obedecer a palavra que nos dá a vida eterna. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.